Olá, hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. O assunto é um assunto muito fácil, a nossa conversa é muito fácil. E eu quero conversar com você sobre a temperatura do nosso paciente, a temperatura corpórea. Por que é tão importante a gente verificar, a gente perceber como que está a temperatura do nosso familiar? E para isso eu te pergunto, você tem um termômetro em casa? Você usa o termômetro ou ele está guardado? Hoje na atualidade o termômetro e outros aparelhos, né, para verificar os dados vitais, eles estão todos digitais. Então, se estão digitais, é fácil para todos nós verificarmos. Então, um aparelho digital, um termômetro, é acessível, é baratinho e é importantíssimo tê-lo em casa. Porque, às vezes, quando nós nos deparamos ao toque, que a temperatura está um pouco elevada ou muito diminuída, porque às vezes a gente escuta que as mãos, que os pés, que o corpo do paciente está muito frio, é interessante a gente ter o aparelho. Mais interessante ainda é a gente usar ele, é a gente verificar, porque existe um fato. A gente só consegue verificar e ter uma noção se a temperatura está boa ou não, se a gente faz isso com frequência. O fato é que nós precisamos ter habilidade de ter essa noção. Não só a noção de ir lá e verificar, mas também de perceber que muitas alterações da temperatura para alguns pacientes é normal. É normal pelo envelhecimento, é normal porque a temperatura dele durante os anos foi aquela mesmo. Um exemplo, a minha temperatura geralmente é 35,5, 35,8. Então, é uma temperatura normal para mim. A minha pressão é 10/7, 11/7. É normal para mim. Mas eu já sei dos meus dados vitais. E aí, se você tem que usar um aparelho digital, é fácil de usar. Você liga ele, ele tem um som, ele emite um som e você coloca no meio da axila. Do seu familiar, do seu paciente. E aí, esse digital aqui, você espera apenas 1 minuto e ele vai apitar, ele vai emitir um som. Mas vamos pensar nos valores para você. Eu tenho certeza que talvez você já sabe, mas é bom a gente repetir. Quando nós temos uma temperatura abaixo de 35 graus, nós temos uma hipotermia. Aí é interessante você aquecer mais o seu familiar, né? Colocar uma luva, colocar uma meia. Verificar por que está tão baixa. Às vezes, por falta de movimento, ele tem essa hipotermia. Agasalhe mais. Deixa o ambiente mais aconchegante. Quando chega de 36 ponto... é digital, a minha temperatura está 35,8, que é normal, né? Aí voltando, se a temperatura tá de 36,5 a 37,5, temperatura normal. Se ela sai de 37,6
A 39,5. Eu tenho um paciente que tem febre. Quando já ultrapassa 37,6 a 39,5, febre alta. 39,6 a 41 graus, eu tenho uma hipertermia. Vamos nos voltar para um paciente que tem febre, uma febre alta. Uma febre alta pode ser um pré-diagnóstico de uma infecção urinária, gástrica, uma otite, uma infecção de garganta, dentária, respiratória. Ele está com uma infecção. Você precisa, sim, convidar o médico para passar os dados vitais para ele. Mas suponhamos que ultrapasse isso. Chega a 41 graus. No Brasil, mesmo hoje, nós estando na primavera, em muitas localidades, chega a temperatura ambiental chega a mais de 41 graus. Para um paciente idoso, acamado, com uma doença incurável, ele pode sim ter uma hipertermia. E aí, se você teve a capacidade de verificar antes dele chegar, né, nesse processo, nessa condição, você já pode intervir. E o médico também pode intervir, porque muitas vezes há necessidade de uma intervenção dos médicos. Mas o que acontece? Geralmente, quando chega uma hipertermia, o paciente leva lesões nos órgãos, porque esquenta muito. Então, a nível de miocárdio, a nível de órgãos como os rins, ou até o cérebro, ele pode sim ter morte dos órgãos vitais. E há sim procedimento, a gente precisa ficar em alerta e tomar os procedimentos corretos. Um exemplo é que quando o paciente está, né, com uma hipertermia, a gente precisa levar ele para dar um banho de morno para frio. Enquanto ele não voltar àquela temperatura, ele continuar naquele banho frio. Ele deixar ele numa área bem ventilada, retirar todas as roupas dele. Então, existem os sinais. Às vezes ele fica com coloração avermelhada. Às vezes ele começa a ficar hiperventilando, usando a musculatura acessória, usando muito o tórax. Às vezes ele tem síncope, que é o desmaio. Ele pode ter alucinações, delírios. E ele pode sim vir a óbito por aumento da temperatura, seja ambiental, né, que eu já havia dito, também da temperatura fisiológica. Os órgãos já não estão mais, eles não são mais suficientes para suportar grandes temperaturas. Então, qual que é o meu alerta hoje para você? Se você tem os aparelhos de verificar os dados vitais, se você não tem, se você tiver condições de comprar, compre. Alguns não são tão caros. Vai comprando aos poucos. Tem habilidade de praticar. Tem habilidade de ver como que é o natural desse seu familiar ou do seu paciente. Porque você, pré-avaliando, pré-diagnosticando,
você vai diminuir a ansiedade, você vai cuidar bem do seu paciente. E aí, ele, ele que nós amamos, ele vai receber o maior benefício de ser tratado precocemente, de ser cuidado na hora certa e diminuir o sofrimento dele. Essas são as minhas orientações básicas para que nós possamos, nós que cuidamos, fazer o nosso melhor. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube Humanizando Vidas. Inscreva-se. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe a sua história. Compartilhe a sua dor. Juntos somos mais fortes. Eu te espero no próximo.